7 dias, longe da mãe, filha desaba e revela um segredo aterrador que ninguém esperava. Os dias se arrastavam em uma angústia silenciosa, cada um mais pesado que o anterior. Marília, uma mãe determinada, sabia que precisava proteger sua pequena Ana. A menina, com seus 7 anos, já tinha um olhar triste que fazia o coração da mãe apertar. Luzia, a sogra, transformava a infância da garota em um verdadeiro campo de batalha emocional, com críticas afiadas como facas e cobranças que pareciam não ter fim. "Você não é capaz de cuidar dela!" Era um dos gritos que ecoava na mente de Marília, envolto em um clima de opressão que parecia sufocá-la. Enquanto isso, André, seu marido, preferia manter a paz familiar. Para ele, confrontar a mãe era como brincar com fogo. E assim Marília se via sozinha, lutando contra os ventos frescos e gélidos da frustração. Ana, em sua inocência, tentava agradar a avó, sucumbindo à pressão. O sorriso da menina havia desaparecido, dando lugar a um "olha". Depois do nascimento de Caio, o pequeno irmão, as coisas pioraram. Marília percebeu que, ao invés de alívio, a presença do bebê apenas aumentava o peso que Ana carregava. "Eu estou com você, Ana", cantava Marília, mas frequentemente a voz da avó soava mais alta que a dela. O coração da mãe se partia cada vez que via a menina chorar em silêncio, e assim decidiu que era hora de lutar. Junto à sua irmã Silvia, ela preparou o terreno para enfrentar Luzia. "Não podemos mais ficar caladas", exclamou Silvia, com fogo nos olhos. Juntas, as duas se sentiram mais fortes. Mas no meio dessa batalha, um segredo aterrador emergiu do passado. Algo que Marília nunca imaginou que sua sogra soubesse. Em um confronto acirrado, Luzia revelou uma história que virou o chão sob os pés de Marília. Algo que a conectava à sogra de uma forma que ela nunca poderia imaginar. Erros de infância que se tornaram armas em uma guerra não declarada. O tribunal se transformou em um palco de revelações e confro. "Você não pode expor nossa família. Pense em Ana", Luzia havia gritado enquanto o juiz observava, com a tensão subindo a cada palavra. O clima de mistério crescia, preenchendo a sala com uma expectativa sufocante. Marília precisava escolher: continuar sua luta por justiça ou desistir, talvez para preservar um segredo doloroso que poderia desestabilizar tudo. Enquanto o tribunal se esvaziava, as vozes sussurrantes dos observadores a acompanharam na saída. "E se tudo isso for uma armadilha?", pensou, o peito apertado. A dúvida a consumia, e à medida que o dia se esvaía, Marília encontrou-se à beira de uma escolha. E se a verdade trouxesse mais dor do que ajuda? A dúvida assedia como uma sombra, já que vinha de dentro, mais profunda do que poderia imaginar. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão pairava no ar enquanto Marília saía do tribunal, o peso das palavras de Luzia ainda ecoando em sua mente. Ela não conseguia tirar da cabeça a ameaça que a sogra havia feito, como um fantasma que assombrava suas noites. E se tudo isso for uma armadilha? Essa pergunta repetia-se em sua mente,
como um eco interminável. O mundo parecia girar mais devagar, e cada passo que dava na calçada carregava o peso de uma decisão que poderia mudar tudo. Com o coração acelerado, decidiu que precisava encontrar Ana. Sabia que a menina a esperava ansiosa em casa. Ao abrir a porta, um silêncio perturbador a recebeu. "Ana!" chamou, mas só o eco da sua própria voz respondia. Um nó de preocupação cresceu em seu peito. O que estava acontecendo? Era estranho e inquietante. Ela caminhou pela casa, sentindo que algo estava muito errado. Por um momento, sua mente fez salto back para aqueles dias em que via seu marido André rindo com a mãe Luzia. Mas agora esse riso soava como um eco distante, uma memória que não tinha mais sabor. Marília subiu as escadas apressadamente e, ao chegar no quarto, encontrou a pequena Ana encurralada em um canto, com os olhos inchados, como se tivesse chorado a noite inteira. "Ana, o que aconteceu?" Marília tentou se aproximar, mas a menina recuou, olhando para sua mãe com medo que cortou o coração dela ao meio. "Nada, mamãe. Só estou cansada", murmurou Ana, mas a voz da menina estava trêmula, cheia de um segredo não revelado. A mãe sentiu um frio na espinha. O olhar de Ana estava mergulhado em uma tristeza profunda, e algo dentro de Marília começou a desmoronar. "O que você está escondendo de mim? Me conta, por favor!" A urgência na voz de Marília aumentou, e em resposta, Ana desabou em lágrimas. Cada soluço era como uma facada no coração da mãe. "Foi a vovó! Foi a vovó! Ela me disse que seria melhor se você não estivesse mais aqui?" A menina finalmente confessou, com a voz quebrada. Cada palavra parecia uma pedra lançada, e Marília sentiu uma onda de choque percorrer seu corpo. O que Luzia havia feito? Como poderia ter ferido tanto a sua própria neta? Mas no meio da confusão, Ana puxou um papel amassado da bolsa. "Ela disse que você não pode descobrir isso", sussurrou, estendendo-o para Marília, que hesitou antes de pegar. Com as mãos tremendo, ela desdobrou o papel. Era uma foto antiga, desgastada pelo tempo, e o que Marília viu fez seu coração parar. Era uma imagem de Luzia, jovem, com uma mulher que Marília não reconheceu, mas algo na expressão de ambas a deixou inquieta. Havia uma semelhança perturbadora. O rosto daquela mulher tinha os mesmos olhos grandes e tristes de Ana. "Ana, quem é essa mulher?" perguntou, a voz mal conseguindo sair. Ela é minha mãe", disse Ana, e essas palavras, como um soco no estômago, deixaram Marília sem ar. O que estava acontecendo? "A vovó disse que você não devia saber. Ela disse que era um segredo." O mundo de Marília desabou. A verdade a atingiu como um tsunami, e a dor formou um buraco escuro em seu peito. Luzia sempre havia sido uma fonte de tensão, mas agora tudo fazia sentido de uma forma completamente diferente. As peças desse quebra-cabeça começaram a se encaixar, criando uma imagem que ela nunca poderia imaginar. "Não, isso não pode ser verdade!" sussurrou Marília, o rosto pálido. O que mais Luzia escondia? O que ela realmente sabia sobre o passado? Um mar de questões a invadiu, e cada uma mais angustiante que a anterior. O que mais estaria envolvido nessa teia de segredos? Agora, mais do que nunca, Marília sentia que precisava desvendar essa verdade. Mas a que custo? A dúvida e o medo tomaram conta. E no fundo, ela se perguntava: a descoberta da verdade traria liberdade ou apenas mais dor?
O passado estava prestes a colidir com o presente de uma forma que mudaria tudo. E enquanto Marília olhava nos olhos de Ana, a sensação de que a verdade seria um fardo muito pesado de carregar a assombrava. Elas estavam prestes a se lançar em um caminho sem volta. Marília sentiu o chão ceder sob seus pés ao ouvir Ana dizer aquelas palavras. "A vovó disse que você não devia saber." A voz da menina parecia uma flecha atravessando seu coração. Tudo o que Luzia havia feito, tudo o que havia falado nos últimos anos, agora parecia mais insidioso. Com as mãos tremendo, ela segurou a foto. Os olhos de Ana estavam marejados, a tristeza estampada em seu rosto pequeno. O que Luzia tinha ocultado? Antes que Marília pudesse processar a verdade, um barulho alto e abrupto estourou pela casa. Um tremor agitou as paredes. Era como se algo tivesse colidido com a porta da frente. "Quem está aí?" Marília gritou, a preocupação avassalando em seu ser. O instinto a fez proteger Ana, puxando-a para perto. O coração batia forte no peito, pulsando como um tambor de guerra. Então, a porta se abriu com um estrondo e uma sombra entrou. Era André. Seu sorriso, normalmente acolhedor, estava agora tenso, como uma corda prestes a estourar. "A situação é grave. Precisamos ir agora." Ele olhou para Marília e depois para Ana, evidente o medo em sua expressão. Marília franziu a testa, confusa. "O que está acontecendo? O que você quer dizer com graves?" "É a vovó. Ela está provocando algo." A voz dele soava trêmula, como se a simples menção ao nome de Luzia fosse suficiente para paralisá-lo. Mas a verdade avançava como um monstruoso titã em sua mente. Marília apenas balançou a cabeça sem entender. Ainda frenética, ela se virou para Ana. "Fica perto de mim, amor." Mas Ana, com lágrimas escorrendo pelo rosto, olhava para o pai, como se esperasse um sinal. "Marília, tem mais. Essa quantidade de tempo que a vovó está afastada é por causa de algo que ela fez. Algo escandaloso." André articulou, a dificuldade nas palavras ecoando os temores que estavam enterrados há tanto tempo. "Ela talvez tenha feito algo muito ruim. Algo que pode nos atingir." Marília sentiu que o mundo estava desmoronando ao seu redor. Um grito soou do andar de baixo, um chamado desesperado que fez seus ossos estremecerem. "O que foi isso?" Marília perguntou, o pânico tomando conta dela. "É agora ou nunca," André insistiu, puxando Marília pela mão. "Vem!" Com isso, ele a levou para as escadas, e Ana seguiu, seus pequenos passos ecoando na casa sombria. Ao chegarem ao primeiro andar, Marília percebeu que a porta da sala estava entreaberta, e por uma fração de segundo, ela se lembrou de todas as antigas discussões que ouvira entre Luzia e André. O barulho na sala era intenso, como se uma tempestade estivesse prestes a se formar. Entrando apressadamente na sala, uma cena insana os aguardava. Luzia estava lá, sozinha, de pé diante de uma mesa repleta de documentos. Seus olhos estavam acesos, a expressão num estado de frenesi. Ela não parecia uma avó gentil, mas uma mulher consumida, como uma bruxa em um ritual maligno. "Vocês não deveriam estar aqui," ela gritou, o olhar penetrante como uma espada. "O passado não pode voltar. Não pode ser revelado." Marília se sentiu paralisar. "Que passado?" ela exigiu. "O que você esconde de nós, Luzia?" E antes que a sogra pudesse responder, um quarto na parte de trás da casa explodiu em chamas, luz e fumaça invadindo o espaço.
como se todo o peso da verdade estivesse prestes a ser lançado ao ar. O calor envolveu Marília e Ana em um abraço opressivo. É isso que você queria? Luzia rosnou, a ruga na testa dela parecendo se aprofundar. Segredos custam caro. Não se pode escapar do que se é. Marília sentia o pânico crescer. E ao olhar para Ana, seu coração estremeceu. O que mais estava em jogo? Haviam mentiras, segredos, coisas que destruíam tudo. Vamos, rápido! André gritou, puxando as duas para fora. Mas quando Marília olhou para trás, a fumaça estava tomando conta da sala. E por um instante, o rosto de Luzia parecia se transformar em algo monstruoso. Um eco do passado que ela não estava pronta para enfrentar. Enquanto fugiam, uma única pergunta martelava a cabeça de Marília. O que realmente havia naquela casa? E quanto ainda estava oculto? Marília sentiu o chão ceder sob seus pés ao ouvir Ana dizer aquelas palavras. A vovó disse que você não devia saber. A voz da menina parecia uma flecha atravessando seu coração. Tudo o que Luzia havia feito, tudo o que havia falado nos últimos anos, agora parecia mais insidioso. Com as mãos tremendo, ela segurou a foto. Os olhos de Ana estavam marejados, a tristeza estampada em seu rosto pequeno. O que Luzia tinha oculto? Antes que Marília pudesse processar a verdade, um barulho alto e abrupto estourou pela casa. Um tremor agitou as paredes. Era como se algo tivesse colidido com a porta da frente. Quem está aí? Marília gritou, a preocupação invadindo seu ser. O instinto a fez proteger Ana, puxando-a para perto. O coração batia forte no peito, pulsando como um tambor de guerra. Então, a porta se abriu com um estrondo e uma sombra entrou. Era André. Seu sorriso, normalmente acolhedor, estava agora tenso, como uma corda prestes a estourar. A situação é grave. Precisamos ir, agora! Ele olhou para Marília e depois para Ana, evidente o medo em sua expressão. Marília franziu a testa, confusa. O que está acontecendo? O que você quer dizer com grave? É a vovó. Está provocando algo. A voz dele soava trêmula, como se a simples menção ao nome de Luzia fosse suficiente para paralisá-lo. Mas a verdade avançava como um titanômetro em sua mente. Marília apenas balançou a cabeça, sem entender. Ainda frenética, ela se virou para Ana. Fica perto de mim, amor. Mas Ana, com lágrimas escorrendo pelo rosto, olhava para o pai, como se esperasse um sinal. Marília, bem mais. Essa quantidade de tempo que a vovó está afastada é por causa de algo que ela fez. Algo escandaloso, André articulou, a dificuldade nas palavras ecoando os temores que estavam enterrados há tanto tempo. Ela talvez tenha feito algo muito ruim, algo que pode nos atingir. Marília sentiu que o mundo estava desmoronando ao seu redor. Um grito soou do andar de baixo, um chamado desesperado que fez seus ossos estremecerem. O que foi isso? Marília perguntou, o pânico tomando conta dela. É agora ou nunca! André insistiu, puxando Marília pela mão. Vem! Com isso, ele a levou para as escadas, e Ana seguiu, seus pequenos passos ecoando na casa sombria. Ao chegarem ao primeiro andar, Marília percebeu que a porta da sala estava entreaberta, e por uma fração de segundo, ela se lembrou de todas as antigas discussões que ouvira entre Luzia e André.
O barulho na sala era intenso, como se uma tempestade estivesse prestes a se formar. Entrando apressadamente na sala, uma cena insana os aguardava. Luzia estava lá sozinha, de pé diante de uma mesa repleta de documentos. Seus olhos estavam acesos, a expressão num estado de frenesi. Ela não parecia uma avó gentil, mas uma mulher consumida, como uma bruxa em um ritual maligno. "Vocês não deveriam estar aqui!" ela gritou, o olhar penetrante como uma espada. "O passado não pode voltar. Não pode ser revelado." Marília se sentiu paralisar. "Que passado?" ela exigiu. "O que você esconde de nós, Luzia?" E antes que a sogra pudesse responder, uma série de explosões e gritos irrompeu do andar de cima. O som do caos ecoou por toda a casa e o temor era palpável. Luzia hesitou e, com um olhar de desespero, ela gritou: "Não, você não pode fugir disso." O momento de confusão foi breve. André avançou, com um olhar fixo na mãe. Mas o que aconteceu a seguir mudou tudo. Da escuridão da sala, uma figura emergiu. Uma mulher com semblante familiar. Era uma versão mais jovem de Luzia, surgindo como um fantasma. "Vocês não podem impedir a verdade de vir à tona," ela disse, os olhos cheios de dor e fúria. "Luzia, você não pode esconder. É tempo da verdade." Marília viu o rosto de Luzia se contorcer em horror. "Não pode ser!" ela sussurrou, enquanto suas pernas pareciam dar um passo para trás involuntariamente. "Eu sou a resposta que você pediu há muito tempo," a mulher fantasma disse, apontando para Marília. "E você, Marília, tem um poder que não sabe. Você é a ligação entre o passado e o futuro." A declaração ecoou e fez o coração de Marília parar. A verdade de que ela carregava um segredo de família começou a despontar em sua mente. Luzia não era apenas a sogra controladora, mas alguém que havia moldado o destino da filha. E Ana estava no meio dessa luta duradoura. "Não! Não pode ser!" Marília gritou, sua mente girando. Qual era a verdade oculta? O passado parecia estar se revelando como um pesadelo que não poderia ser controlado. Enquanto Luzia caía em desespero, dois mundos colidiam. Quando o chão sob seus pés tremeu, a figura da mulher desapareceu tão rapidamente quanto apareceu, deixando apenas um eco. Marília sentiu que algo estava prestes a romper. E nesse momento, a verdade estava prestes a ser revelada. Mas a que custo? Com o coração batendo descompassado e o ar carregado de tensão, Marília fixou o olhar na mãe de seu marido. "O que você escondeu, Luzia? O que mais está em jogo?" E assim, no meio da confusão, cada pergunta pulsava e a incerteza se tornava abissal. A história estava apenas começando a se desenrolar, e a verdadeira batalha ainda estava por vir. Marília sentiu o chão ceder sob seus pés ao ouvir Ana dizer aquelas palavras. "A vovó disse que você não devia saber." A voz da menina parecia uma flecha atravessando seu coração. Tudo o que Luzia havia feito, tudo o que havia falado nos últimos anos, agora parecia mais insidioso. Com as mãos tremendo, ela segurou a foto. Os olhos de Ana estavam marejados, a tristeza estampada em seu rosto pequeno. O que Luzia tinha ocultado. Antes que Marília pudesse processar a verdade, um barulho alto e abrupto estourou pela casa. Um tremor agitou as paredes. Era como se algo tivesse colidido com a porta da frente. "Quem está aí?" Marília gritou, a preocupação invadindo seu ser. O instinto a fez proteger Ana, puxando-a para perto. O coração batia forte no peito, pulsando como um tambor de guerra.
Então a porta se abriu com um estrondo e uma sombra entrou. Era André. Seu sorriso, normalmente acolhedor, estava agora tenso, como uma corda prestes a estourar. A situação é grave. Precisamos ir agora. Ele olhou para Marília e depois para Ana. Evidente o medo em sua expressão. Marília franziu a testa, confusa. O que está acontecendo? O que você quer dizer com grave? É a vovó. Ela está provocando algo. A voz dele soava trêmula, como se a simples menção ao nome de Luzia fosse suficiente para paralisá-lo. Mas a verdade avançava como um titã em sua mente. Marília apenas balançou a cabeça, sem entender. Ainda frenética, ela se virou para Ana. Fica perto de mim, amor. Mas Ana, com lágrimas escorrendo pelo rosto, olhava para o pai como se esperasse um sinal. Marília, tem mais! Essa quantidade de tempo que a vovó está afastada é por causa de algo que ela fez. Algo escandaloso! André articulou, a dificuldade nas palavras ecoando os temores que estavam enterrados há tanto tempo. Ela talvez tenha feito algo muito ruim, algo que pode nos atingir. Marília sentiu que o mundo estava desmoronando ao seu redor. Um grito soou do andar de baixo, um chamado desesperado que fez seus ossos estremecerem. O que foi isso? Marília perguntou, o pânico tomando conta dela. É agora ou nunca, André insistiu, puxando Marília pela mão. Vem! Com isso, ele a levou para as escadas e Ana seguiu, seus pequenos passos ecoando na casa sombria. Ao chegarem ao primeiro andar, Marília percebeu que a porta da sala estava entreaberta e, por uma fração de segundo, ela se lembrou de todas as antigas discussões que ouvira entre Luzia e André. O barulho na sala era intenso, como se uma tempestade estivesse prestes a se formar. Entrando apressadamente na sala, uma cena insana os aguardava. Luzia estava lá, sozinha, de pé, diante de uma mesa repleta de documentos. Seus olhos estavam acesos, a expressão num estado de frenesi. Ela não parecia uma avó gentil, mas uma mulher consumida, como uma bruxa em um ritual maligno. Vocês não deveriam estar aqui, ela gritou, o olhar penetrante como uma espada. O passado não pode voltar, não pode ser revelado. Marília se sentiu paralisar. Que passado? Ela exigiu. O que você esconde de nós, Luzia? E antes que a sogra pudesse responder, a atmosfera mudou. As luzes piscavam e tudo ficou mais frio. Uma sombra se formou atrás de Luzia e Marília sentiu um arrepio na espinha. Então, uma voz ecoou pela sala. Um sussurro que parecia vir de todos os lados. A verdade é mais sombria do que você imagina. Marília virou-se para André. E ele estava pálido, os olhos arregalados. Mas não, ele sussurrou. O olhar de Luzia se transformou. Não havia mais medo, apenas uma determinação férrea. Você não entende, André. Esta não é apenas uma questão familiar, é uma questão de sobrevivência. As palavras de Luzia reverberaram na mente de Marília. A sensação de que algo estava prestes a estourar tomou conta dela, quando, de repente, o papel que ela segurava pegou fogo em suas mãos. A foto antiga se tornou cinzas rapidamente, como se um poder desconhecido a consumisse. Marília gritou e abandonou o papel. O cheiro de fumaça invadiu o ar e a sala começou a tremer. Você não sabe o que ela é, Andy! Luzia gritou, apontando para a sombra que se formava atrás dela. Ela pode destruir tubo,
Alguns segredos não devem ser revelados. A energia na sala mudou de repente, como se um furacão estivesse prestes a aparecer. E então, como se o universo estivesse girando ao contrário, a figura que surgira atrás de Luzia revelou-se. Era uma mulher idosa, de cabelos brancos e rosto enrugado, que devia ter um passado sombrio. Cale a boca, Luzia. A mulher gritou, seus olhos lançando uma frieza que cortava como uma faca. Se você não calar a boca, todos nós perderemos. Ficaram todos em silêncio, como se a casa tivesse prendido a respiração. Quem é você? Marília conseguiu perguntar, ainda confusa. Uma parte do seu passado, querida. A mulher respondeu, um sorriso sinistro nos lábios. E eu sou a chave para tudo isso. A verdade que você tanto procura é muito maior do que vocês podem imaginar. O choque varreu a sala. Marília olhou para Ana, seus olhos cheios de dúvida e medo. O que mais estava escondido? A tensão era palpável. A descoberta da verdade estava ao alcance. Mas a que custo? E mais ainda, quem era essa estranha que parecia saber tanto? Enquanto a fumaça subia e os ecos do passado giravam ao redor deles, Marília percebeu que estavam prestes a entrar em um território que mudaria a vida de todos para sempre. Marília sentiu o chão ceder sob seus pés ao ouvir Ana dizer aquelas palavras. A vovó disse que você não devia saber. A voz da menina parecia uma flecha atravessando seu coração. A atmosfera estava carregada de tensão, e as verdades começavam a se agitar como uma tempestade prestes a estourar. A figura da mulher idosa permaneceu firme, um mistério preferido ao passado. Luzia, com o rosto pálido e olhos delirantes, começou a tributar uma história que pareciam repletas de segredos. Não acredite nela, Marília, não é o que parece, gritou, a voz tremendo sob a força da urgência. Mas a mulher de rosto enrugado se aproximou. Seu olhar penetrante se dirigiu a Marília e, com uma calma arrepiante, ela falou: você está mais próxima do que imagina. Marília recuou. A sensação de que o tempo estava desacelerando a envolveu. O medo a paralisou por um instante. O que você quer dizer com ancestral? Que conexão? Perguntou, a respiração presa. A mulher parecia se divertir com a inquietação de Marília. A verdade, querida, é que Luciana e eu temos segredos entre nós. E você é um elo que ela nunca deveria ter rompido. O coração de Marília começou a bater mais rápido. O que essa mulher queria dizer? Antes que pudesse processar, um grito cortante ecoou do andar de cima, seguido de uma explosão que estremeceu as paredes. O que foi isso? Marília gritou. André, com a expressão pálida, puxou Marília para mais perto, os olhos fixos em Luzia, que já não parecia tão composta. A mulher do passado ecoou. O que você fez, Luzia? E então, de repente, a sala começou a escurecer. As luzes piscaram e um tremor percorreu o chão, como se a casa estivesse se rebelando contra tudo o que estava acontecendo. Marília não sabia se entrava em pânico ou permanecia paralisada com o que estava ouvindo. A figura mágica da mulher idosa hesitou. É hora da verdade, Luzia! Ela gritou como um trovão que previu uma tempestade. Então, algo extraordinário aconteceu. Um brilho intenso surgiu da mesa, repleta de documentos, e um livro antigo se ergueu automaticamente. Ele se abriu com um estrondo, revelando escritos empoeirados que... Não!
Você não deve abrir isso! Luzia gritou, e o desespero em sua voz era palpável. Mas era tarde demais. Marília sentiu uma onda de energia percorrer seu corpo, e o fragmento de palavras fluiu de seus lábios antes que ela pudesse pensar. A verdade não pode ficar escondida. Um vento forte soprou pela sala, enquanto figuras sombrias começaram a se materializar ao redor, iguais ao que Marília havia visto antes. Os gritos misturavam-se em eco, e a realidade começou a se desfazer diante de seus olhos. Então, uma sombra se ergueu, tomando a forma de um homem que saiu dos escritos. Ele olhou fixamente para Marília. Eu sou seu pai, Marília. Marília congelou. O ar lhe faltava. O homem à sua frente era uma versão mais jovem de Luzia, mas com um olhar intenso que a paralisou. O que você disse? Perguntou, sua voz falhando. Ela virou-se para Luzia, buscando respostas. O que estava acontecendo? As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Ana, e a única coisa que Marília conseguia sentir era que seu mundo estava se desintegrando. Luzia se virou, os olhos cheios de pânico. Não, eu não podia, não queria que você soubesse. Por que você me escondeu isso? Marília rosnou, a raiva se misturando com a dor. Por que você não contou da minha família? Oh, porque se soubesse estaria em perigo. Luzia gritou, e o homem à sua frente balançou a cabeça, um sorriso triste no rosto. Você está em perigo agora, Marília. A verdade é um fardo, mas também é a sua salvação. A casa encheu-se de gritos e murmúrios. O passado e o presente colidiam em uma fusão de confusão e desespero, enquanto a sombra do homem parecia crescer, envolvendo tudo em escuridão. Marília sentiu suas forças esvaírem. O que mais estava escondido? O que essa nova verdade significava para ela, para Ana, para todo o seu mundo? As chamas da revelação estavam prestes a consumi-los todos. E enquanto o caos se espalhava, uma coisa era certa: nada seria como antes. Marília estava paralisada, o olhar fixo no homem que se apresentava como seu pai. O mundo ao seu redor parecia esfumaçar, e o que ela pensava que sabia sobre sua vida estava desmoronando. Luzia estava em pânico, e Marília podia sentir a pressão crescente. O ar estava denso, como se qualquer respiração pudesse cortar a tensão que envolvia a sala. Não acredito que você está aqui, disse Marília, sua voz quase um sussurro. Era como se um misto de alegria e dor estivessem se misturando dentro dela. Mas antes que pudesse processar, a mulher idosa fez um movimento e a sala começou a brilhar com uma luz ofuscante, inundando tudo ao redor. Precisamos parar, agora! Gritou Luzia, seus olhos arregalados, como se ela soubesse que algo terrível estava prestes a acontecer. O brilho cresceu, engolindo a figura do homem, e em um instante, tudo mudou. O chão sob os pés de Marília começou a tremer violentamente. Os sons de gritos e murmúrios se intensificaram. Uma onda de energia fez o ar vibrar, como se o próprio tempo tivesse decidido se contorcer. As paredes pareciam se deslocar, e Marília instintivamente segurou Ana com força, protegendo-a. E então um grito profundo ecoou, vindo de Luzia. Não! O que você fez? Ela caiu de joelhos, lágrimas escorrendo pelas bochechas. O caos estava sendo dirigido, e enquanto todos estavam distraídos, a figura do homem começou a se desvanecer em uma cortina de fumaça, revelando outra mulher atrás dele. Uma figura mais jovem,
mas com os mesmos olhos penetrantes. Disse a mulher com um sorriso que parecia misturar amor e amargura. Chegou a hora de você saber a verdade. O choque invadiu Marília. Quem é você? Ela não conseguia desviar o olhar. Seu corpo todo estremecia. Sou sua irmã, a mulher respondeu. E enquanto essas palavras saíam de seus lábios, a sala foi preenchida com uma luz intensa. Todos os documentos na mesa foram elevados, pairando no ar, como se soubessem a verdade que estavam escondendo. A verdade? Que verdade? Marília perguntou, seu coração disparando. Era demais para processar. Sobre o que Luzia realmente escondeu. Sobre por que ela tentou separar você de nossa família. Não posso mais permitir que ela aprisione nossas vidas. Marília se virou para Luzia, buscando uma resposta. A avó, que sempre parecia tão forte, agora estava começando a se quebrar sob a pressão. Por que você nunca me disse? Que mais você escondeu? Uma sombra passou pelos olhos de Luzia. Uma mistura de dor e culpa. Eu fiz isso para proteger vocês. Havia algo em jogo muito maior do que vocês podem imaginar. Vocês não estão a salvo. Levou um momento para que as palavras de Luzia ressoassem na mente de Marília. Cada sílaba parecia um eco de uma verdade que ela nunca quis ouvir. Mas antes que pudesse absorver tudo, a casa inteira começou a ranger e o chão sob seus pés se partiu. Saia daqui, agora! Gritou Luzia, enquanto uma energia sobrenatural começou a vazar das paredes. A figura da irmã se aproximou e as duas se olharam por um breve instante, reconhecendo uma conexão que transcendeu o tempo. Marília, precisamos ir, a irmã insistiu. Antes que ela pudesse responder, uma onda de energia explodiu pela sala, fazendo com que tudo ao redor se desmoronasse. Venha comigo! Marília agarrou Ana com a mão, enquanto André a puxava pelo braço. Luzia estava desesperada, gritando algo, uma última súplica perdida no caos. Eu nunca quis que isso acontecesse, gritou Luzia, enquanto as sombras engoliam a sala. O pânico tomou conta, e de repente a casa não era mais um lar, mas uma prisão. Abrindo a porta, Marília percebeu que a única saída estava coberta por um manto de fumaça espessa. E o que havia do lado de fora era uma escuridão tão intensa que parecia vivo. Não olhe para trás, disse a irmã, enquanto atravessavam a porta. E enquanto a luz os envolvia, uma última verdade atingiu Marília como uma flecha. Em meio ao caos, a conexão com sua irmã significava que seus segredos eram ainda mais profundos e perigosos do que ela poderia imaginar. Quem somos? Marília sussurrou, enquanto eles se lançavam na escuridão. Um abismo recheado de perguntas que ainda precisavam ser respondidas. As sombras não eram o que pareciam, e a verdade a esperava. Mas seria ela capaz de encarar tudo isso ou se perder em meio aos segredos uma vez mais? Marília estava paralisada, o olhar fixo no homem que se apresentava como seu pai. O mundo ao seu redor parecia esfumaçar. E o que ela pensava que sabia sobre sua vida estava desmoronando. Luzia estava em pânico e Marília podia sentir a pressão crescente. O ar estava denso, como se qualquer respiração pudesse cortar a tensão que envolvia a sala. Não acredito que você está aqui, disse Marília, sua voz quase um sussurro. Era uma mistura de alegria e dor que se enroscava dentro dela. Mas antes que pudesse processar, a mulher idosa fez um movimento,
e a sala começou a brilhar com uma luz ofuscante, inundando tudo ao redor. Precisamos parar, agora! Gritou Luzia, seus olhos arregalados, como se soubesse que algo terrível estava prestes a acontecer. O brilho cresceu, engolindo a figura do homem, e em um instante tudo mudou. O Cham! Sons de gritos e murmúrios se intensificaram, criando um barulho ensurdecedor. Marília segurou firme a mão de Ana, seu pequeno corpo tremendo junto ao dela. Mãe, o que está acontecendo? Perguntou André, seu rosto pálido e os olhos arregalados. Eu não sei, Luzia gritou, desesperada, enquanto a figura do homem começou a desaparecer em uma cortina de fumaça. Então, de repente, tudo ficou em silêncio, como se o universo tivesse parado. A sala era apenas uma sombra diante do que estava prestes a acontecer. Uma onda de energia atravessou o ar e, em um instante, um rugido explosivo irrompeu da mesa. Marília teve um vislumbre de um livro antigo que parecia pulsar com vida. Numa fração de segundo, ele se abriu e revelou letras dançando. E então, uma imagem apareceu. Era uma foto de Luzia. Mas ao lado dela havia uma mulher, mais nova, mas com os mesmos traços, uma estranheza no olhar. Ficou confusa. As peças do quebra-cabeça não se encaixavam. Quem é ela? Marília gritou, o desespero crescendo em seu peito. Mas antes que alguém pudesse responder, a mulher jovem da foto começou a tomar forma, como se estivesse se materializando diante deles. O coração de Marília disparou. Parem! O que está acontecendo aqui? Luzia rangeu os dentes, claramente em pânico. Eu disse para não abrirem! Não era para você saber! A mulher se virou para Luzia. Seu olhar era um traço de amor e desprezo. Você achou que poderia esconder a verdade para sempre? Marília precisa saber. A ligação que temos vai muito além do que você imagina. Nesse instante, o chão se abriu com um estrondo e figuras das sombras começaram a sair. Marília olhou para Ana, que estava paralisada, os olhos arregalados. A sala se encheu com sons de sussurros, gritos como uma tempestade se formando. Então, como um raio, a mulher apontou para Marília. Você é a chave, Marília. Você é a única que pode parar isso. Uma energia espessa começou a se formar em torno de Marília. A sensação de queda era esmagadora. Ela se sentiu puxada, como se uma força a quisesse arrastar para baixo. Mas, o que você quer dizer? O que está acontecendo? A voz dela saiu num eco perdido em meio ao caos. Você precisa escolher, a mulher disse, entre o que é e o que pode ser. Aquelas palavras reverberaram. O ar estava carregado de uma eletricidade perturbadora. Um peso esmagador. Luzia, agora com o rosto coberto de lágrimas, lançou-se em direção à figura. Não, você não pode fazer isso. Não coloque minha filha nesse papel. Mas as sombras estavam aqui, e tudo parecia estar prestes a se despedaçar. Então, um grito cortou a sala. Mãe, ajuda! A pequena se contorcendo em direção a Marília. Como um estilhaço súbito, Marília se lembrou de que as respostas estavam todas ali, no passado. Os segredos que nunca haviam sido ditos. Antes que pudesse responder, uma nova figura surgiu atrás da mulher. Era outra mulher com um olhar tão intenso que fez a sala estremecer. Marília, disse ela, todos vocês estão em perigo. A verdade sempre busca a luz. A revelação era inegável. Uma onda de realidade impactante a atingia. Ela estava prestes a descobrir que os laços familiares eram mais intrincados do que podiam imaginar. A verdade não era simples, e a luta que estavam prestes a enfrentar poderia mudar tudo. Seus relacionamentos, suas vidas.
E enquanto a tempestade de energia dançava ao redor deles, Marília percebeu que a verdadeira batalha nem tinha começado. Vocês precisam decidir rapidamente, o tempo está se esgotando. As vozes das mulheres se misturavam, ressoando em um som grave que cortou o silêncio. A confusão criou um caos pulsante, enquanto a realidade se desenrolava em expectativas e mistérios. Marília olhou para trás, sabendo que qualquer coisa que fosse revelada mudaria para sempre. A dúvida a consumia. Qual caminho escolher e a que custo? Marília estava paralisada, o olhar fixo no homem que se apresentava como seu pai. O mundo ao seu redor parecia esfumaçar, e o que ela pensava que sabia sobre sua vida estava desmoronando. Luzia estava em pânico, e Marília podia sentir a pressão crescendo. O ar estava denso, como se qualquer respiração pudesse cortar a tensão que envolvia a sala. "Não acredito que você está aqui", disse Marília. Sua voz quase um sussurro. Era uma mistura de alegria e dor que se enroscava dentro dela. Mas antes que pudesse processar, a mulher idosa fez um movimento e a sala começou a brilhar como uma luz ofuscante, inundando tudo ao redor. "Precisamos parar agora!" gritou Luzia, seus olhos arregalados, como se soubesse que algo terrível estava prestes a acontecer. O brilho cresceu, engolindo a figura do homem, e em um instante, tudo mudou. O chão começou a tremer violentamente. Sons de gritos e murmúrios se intensificaram, criando um barulho ensurdecedor. Marília agarrou firme a mão de Ana, seu pequeno corpo tremendo junto ao dela. "Mamãe, o que está acontecendo?" perguntou André, seu rosto pálido e os olhos arregalados. "Eu não sei!" Luzia gritou, desesperada, enquanto a figura do homem começava a desaparecer em uma cortina de fumaça. Então, de repente, tudo ficou em silêncio, como se o universo tivesse parado. A sala era apenas uma sombra diante do que estava prestes a acontecer. Uma onda de energia atravessou o ar e, em um instante, um rugido explosivo irrompeu da mesa. Marília teve um vislumbre de um livro antigo que parecia pulsar com vida. Numa fração de segundo, ele se abriu e revelou letras dançando. E então, uma imagem apareceu. Era uma foto de Luzia, mas ao lado dela havia uma mulher, mais nova, mas com os mesmos traços, uma estranheza no olhar. Ficou confusa. As peças do quebra-cabeça não se encaixavam. "Quem é ela?" Marília gritou, o desespero crescendo em seu peito. Mas antes que alguém pudesse responder, a mulher jovem da foto começou a tomar forma, como se estivesse se materializando diante deles. O coração de Marília disparou. "Parem! O que está acontecendo aqui?" Luzia rangeu os dentes, claramente em pânico. "Eu disse para não abrirem! Não era para você saber!" A mulher se virou para Luzia. Seu olhar era um traço de amor e desprezo. "Você achou que poderia esconder a verdade para sempre? Marília precisa saber! A ligação que temos vai muito além do que você imagina." Nesse instante, o chão se abriu com um estrondo e figuras das sombras começaram a sair. Marília olhou para Ana, que estava paralisada, os olhos arregalados. A sala se encheu com sons de sussurros, gritos, como uma tempestade se formando. Então, como um raio, a mulher apontou para Marília. "Você é a chave, Marília! Você é a única que pode parar isso!" Uma energia espessa começou a se formar em torno de Marília. A sensação de queda era esmagadora. Ela se sentiu puxada, como se uma força a quisesse arrastar para baixo. "Mas o que você quer dizer?"
O que está acontecendo? A voz dela saiu num eco perdido em meio ao caos. Você precisa escolher, a mulher disse, entre o que é e o que pode ser. As palavras reverberaram. O ar estava carregado de uma eletricidade perturbadora, um peso esmagador. Luzia, agora com o rosto coberto de lágrimas, lançou-se em direção à figura. Não! Você não pode fazer isso! Não coloque minha filha nesse papel! Mas as sombras estavam aqui, e tudo parecia estar prestes a se despedaçar. Então, um grito cortou a sala. Mãe, ajuda! A voz era de Ana, a pequena se contorcendo em direção a Marília. Como um estilhaço súbito, Marília se lembrou de que as respostas estavam todas ali, no passado. Os segredos que nunca haviam sido ditos. Quem somos então? Marília sussurrou, enquanto as sombras pareciam estar prestes a engoli-las. Nesse momento, a sala se despedaçou em milhares de fragmentos, como se a realidade estivesse se rompendo. E, de repente, tudo escureceu. Um silêncio profundo tomou conta do ambiente, e no meio da penumbra, Marília sentiu um puxão. Uma força invisível arrastava-a, e ela lutou para se soltar. O cheiro de fumaça e o frio cortante a cercaram. Então, os olhos de todos se voltaram para um ponto fixo. Uma luz começou a brilhar no centro da sala. Um brilho intenso e pulsante, que parecia pulsar ao ritmo do coração de Marília. Era uma chandelle, como um farol em um mar de sombras. As vozes tornaram-se murmúrios, enquanto todos aguardavam. A verdade não é só sobre você, a mulher sussurrou. Mais perto agora. É sobre todos nós. Marília, você não é quem pensa que é. Como assim? O que você quer dizer? Marília estava confusa, mas ao mesmo tempo desesperada por respostas, as emoções colidindo. Você é a reencarnação de uma linhagem ancestral, uma linhagem que Luzia destruiu. A mulher apontou para Luzia, cujo rosto estava agora marcado pela agonia e pela revelação. Um horror indescritível invadiu o coração de Marília. Luzia, a mulher que ela amava e temia, a responsável pela grande dor. Você sabia? Marília gritou, suprimindo lágrimas e um nó na garganta. Mas Luzia só balançou a cabeça. Um silêncio pesado a cercava. Era para te proteger, Marília. A verdade é uma faca de dois gumes. Luzia implorou, a voz embargada. Mas a mulher jovem falou novamente. A verdade precisa vir à tona. Somente assim você pode quebrar o ciclo e salvar a todos nós. Quando a sala voltou a tremer, Marília entendeu que não era apenas seu destino que estava em jogo. Eram as vidas de todos ali. O peso da revelação estava sufocando. O que mais estava escondido? Quem mais tinha o poder de mudar suas vidas? Escolha sabiamente, Marília, a mulher advertiu, enquanto a luz se contraía e expandia, como se esperasse que ela tomasse uma decisão. E, envolta em um turbilhão de emoções, Marília percebeu que a batalha delas estava apenas começando. Marília estava paralisada, o olhar fixo no homem que se apresentava como seu pai. O universo parecia desvanecer ao redor dela, e a coluna vertebral se transformava em mar de sensações, um tumulto que ameaçava engolir tudo. Luzia em um canto, estava em pânico, e a pressão crescia como um peso insuportável, dificultando cada respiração. Não posso acreditar que você está aqui, Marília murmurou. Uma tempestade emocional se formando dentro de si. Era um turbilhão de alegria, dor e confusão misturados em um só sentimento. Por que não me contou antes?
A mulher idosa parecia vibrar com a intensidade da situação. Precisamos agir rapidamente. O passado está prestes a se libertar, gritou, os olhos brilhando com a urgência da verdade. O chão começou a tremer. As paredes se contorciam, como se estivessem sendo esticadas além de seus limites. Mamãe, o que está acontecendo? Ana gritou, segurando firme a mão de Marília. Vamos, temos que sair daqui. André puxou Marília, o medo estampado em seu rosto. Luzia, que sempre foi a rocha da família, agora estava em colapso. As sombras começaram a se acumular. A sala encheu-se de uma nuvem escura. A mulher aparente da foto se materializou entre eles. E tudo parecia um pesadelo em câmera lenta. Vocês ainda têm a chance, disse ela, a voz ecoando no ar pesado. Como? O que devo fazer? Marília estava em frangalhos. O peso ficou insuportável. Você precisa escolher a verdade ou a continuidade da dor, enfatizou a mulher, enquanto a luz estava quase prestes a ser engolida pela escuridão. O coração de Marília pulsou. Essa escolha era monumental. A vida de Ana dependia disso. O que escolher? Naquele segundo, um botão parecia ser pressionado, como um estalo, e a sala se iluminou como uma tempestade elétrica. Basta de segredos, gritou Marília, a voz reverberando com uma determinação ardente. É hora de acabar com isso. As paredes começaram a vibrar e um brilho irrompeu do chão. Luzia gritou, não, você não sabe o que está fazendo. Mas Marília já tinha tomado sua decisão. A verdade sairia mesmo que custasse tudo. A luz cresceu, explodiu nas paredes e empurrou as sombras para longe. Uma onda de calor envolveu todos, e em meio à clareza, a energia estava pululante. Chega! Marília bradou. A sala estava envolta em um brilho ofuscante. A mulher jovem, agora brilhando como um farol, sorriu. Você quebrou o ciclo, disse. A verdade está libertando você, a todos. E como um feixe resplandecente, a luz iluminou cada canto da sala. Os segredos começaram a se desvanecer, como neblina ao sol. A tensão que pesava no peito de Marília foi aliviada por uma liberadora sensação de liberdade. Marília e sua família estavam juntos, e as sombras desapareciam aos poucos, revelando o que verdadeiramente importava: amor, compreensão e a força de enfrentar qualquer desafio juntos. Mas no meio dessa explosão de luz e verdade, Marília sentiu que a batalha estava longe de terminar. Sabia que novos desafios viriam. Ela olhou para Ana e percebia que a jornada delas apenas começava. Ainda mais segredos para desenterrar, mais verdades a serem jogadas na luz. Estamos juntos, sempre. Ela sussurrou para Ana enquanto o calor da luz envolvia suas almas. A cena esmaeceu, mas a sensação de esperança ficou. E você? O que achou dessa incrível jornada de Marília? O que faria se estivesse no lugar dela? Deixe sua opinião, suas teorias e reações nos comentários. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. E esmague o botão de like agora. Isso alimenta o algoritmo e ajuda demais. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Para aqueles que amam histórias e se importam, este é o momento para demonstrar seu apoio.